Você quer mesmo ser o primeiro a chegar? Quer mesmo se envolver, se encontrar, se importar? Se importar com tudo que acontece em sua frente. Então vai, você está pronto para tirar o anzol? Salvar alguém em plena luz do sol. Ser um herói aos olhos dessa gente. Fala, meu povo, não tinha como eu não começar esse vídeo a não ser cantando. Eu ia começar dançando, mas para não pagar tanto mico assim. Até porque, né, essa música, a vida tá muito cansativa pra gente dançar assim no meio da sala. Nada assim e tal. Eu tentei cantar aqui uma música que vocês vão entender um pouco aí ao longo da nossa conversa. Eu tô com ele, cantor, dançarino, apresentador, coreógrafo, Diretor, diretor, tudo. Vitor Maia. É isso, muito obrigado, obrigado. Opa, e participação especial do Nino. Meu filho. Bruno. Vitor, eu queria te agradecer pela entrevista. Eu sei que sua vida é corrida, tumultuada, a gente tá tentando gravar desde o ano passado. Eu dando vários perdidos, porque é um inferno a minha agenda, mas deu certo. Deu certo. Eu queria te agradecer muito, muito por eu saber o quão é agitada a sua vida. Obrigado. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite de verdade. Mesmo. Eu que tô. Eu adoro ser entrevistado, acho super chique. Ainda mais por mim, que ainda serei um dos maiores apresentadores do país. E aí, isso vai ficar registrado, quero só ver como é que vai ser a moral que eu vou ter. Pensa, daqui você a uns gravar anos. comigo. Porra. Se a sua agenda tá cheia, imagina a minha. A sua vai estar pior, Mas pra você a gente reserva um Obrigado. pouquinho. Ô Vitor, a gente no canal aqui, a gente sempre começa com a mesma pergunta, que é o seguinte. O que acontecia no contexto social, cultural, quando você nasceu? 84, o que passava no mundo? O que a gente estava saindo do governo militar, né, da ditadura militar. No ano que eu nasci, em especial, foi a construção da Sapucaí. Foi no ano que construíram a passarela do samba, né, onde a parada ficou mais séria. E eu sou fruto do samba, eu sou apaixonado por samba. Durante 11 anos eu trabalhei com carnaval. Meu pai é apaixonado por samba, ele trabalha como diretor emprestado, porque ele é contratado da Mangueira há muitos anos. Enfim, o que mais aconteceu em 84? Eu acho que principalmente foi isso, assim, na verdade. Eu acabei de fazer um espetáculo sobre a década de 80, tô tentando passar todas as coisas interessantes, importantes que passaram. Muita coisa também, teve a descoberta, né, da AIDS, que foi uma epidemia que assustou e tomou conta do mundo, né, na década de 80. Mas eu acho que é isso, já são coisas bem marcantes, né? Estamos falando aqui de Sapucaí, de política e de doenças e de epidemia e de cultura, exatamente. E o que você lembra, assim, na sua infância, quando você nasceu, assim, como é que foi viver esse pós-ditadura, com essa questão do samba agora já estava em outro lugar, essa questão da saúde pública, como é que foi, o que você tem de memória, assim, Menino, da sua infância? Eu tenho memória de que no meu aniversário, por exemplo, eu não sei se foi de 4 ou 3 anos, minha mãe fez uma festa pra mim que era, eu não lembro se era o Arraiá, porque eu faço aniversário em julho, ou se era o Cassino do Chacrinha, que eu era apaixonado pelo Chacrinha. Minha mãe falava que começava o Chacrinha na televisão, eu parava e ficava olhando assim pra televisão, vidrado, por essa coisa do programa de auditório, né? Achava ele um comunicador interessantíssimo, porque era aquele senhor todo fantasiado, parecia um vovô alegre, né? Então meu aniversário foi do Chacrinha. O tema foi o Cassino do Chacrinha. E em seguida, chegou uma bateria de escola de samba lá no meu aniversário. Então, porque minha mãe faz aniversário no mesmo dia que eu. E aí ela contratou um grupo de samba pra entrar a parte dela da festa. Eu me lembro disso, do grupo tocando assim, eu pensando, meu Deus do céu, mas cadê as crianças? Eu não lembro se era Chacrinha ou se era Arraiá, mas era um dos dois, assim. E aí, em relação à saúde pública, eu tive a bênção de ser sobrinho de uma pediatra que trabalhava na rede pública. Então, todo o meu tratamento inicial, vacinas, gotinha, tudo aquilo, né, eu fazia através da saúde pública, porque ela era pediatra. Sobre ditadura, eu realmente não tenho a menor ideia, porque eu não me lembro. Graças a Deus, quando meu cérebro começou a entender a realidade, ele já estava bem mais avançado, não estava mais na mão daqueles loucos torturadores. Sim. E sua infância e tal, em relação a esse aniversário, parece que ele ficou marcado por isso, que foi samba, foi né? Foi dividido. Tipo assim, ao meu e o da minha mãe. E sempre foi assim. Depois a gente começou a juntar mais as nossas peças. Hoje em dia a gente se conecta, obviamente, na boa da cerveja. Então a gente comemora bebendo cerveja. Em qualquer lugar que tem cerveja,
a gente comemora. Mas sempre foi muito animado, assim, fazer aniversário da minha família. A gente sempre gostou muito de festa, né? E duraços, assim, sem grana, mas a gente começava, minha mãe falava que ela começava... Você nasceu onde? Nasci no Rio de Janeiro. Então, mas onde? Em Botafogo. Ah, tá. Mas eu sempre morei na Tijuca, mas eu nasci na clínica São José, ali no Maitá, na verdade. E a minha mãe, ela ia para casa das primas dela e elas faziam todas as lembrancinhas, cortando papel, desenhando o fundo, os docinhos da mesa. A gente sempre gostou muito de festa, então a gente fazia isso de uma maneira muito artesanal. Na Tijuca? Sim, na Tijuca. E então assim, a gente sempre comemorou muito, né? Sempre. Eu acho que a última festa que eu comemorei com o tema foi a minha festa de 6 anos, que foi da Turma do Arrepio, que era um quadrinho que tinha na década de 80, 90, enfim, que era de monstrinhos, vampirinhos, múmias, etc. Que eu não sei se era do Maurício de Souza, acho que não era do Maurício não lembro quem fazia. Não. E a sua adolescência, como é que foi essa sua transição da infância para a adolescência? O que acontecia na época? Quais são as suas lembranças? Assim? É muito tenso, assim, porque... Bom, vamos lá, a gente teve uma... Quando eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, com o governo Collor, as empresas fecharam, né? As pessoas perderam as suas aplicações, né? Teve toda aquela questão da falcatrua do Fernando Collor de Mello, e a gente ficou muito pobre, assim, a nossa realidade caiu muito, né? Isso por um lado é bom porque eu cresci dando muito valor às coisas que eu tinha, muito. Se eu tivesse talvez sido o playboyzinho que eu poderia ter sido na infância, talvez eu não tivesse, de repente, formado o caráter que eu tenho hoje, não sei, porque minha mãe é uma mãezona, assim, tudo que ela podia dar pra gente, ela dava. Então, eu me lembro de tudo ser um pouco mais assim, quer fazer, mas, poxa, vamos pensar, não vamos gastar tudo como a gente, assim, como se tivesse muito dinheiro e muito recurso. Só que a gente tinha uma casinha de praia, que era uma casona de praia, na verdade, que ainda conseguimos manter durante muitos anos, que era lá na região dos lagos. Então, toda a minha adolescência, basicamente, as lembranças que eu tenho são lá, em Praia Seca, onde era um lugar que eu corria livremente de sunga o dia inteiro, até os meus 17 anos, quase 18, pra cima e pra baixo de bicicleta, e tudo aconteceu lá. O primeiro beijo aconteceu lá, a liberdade de poder sair de madrugada e voltar, que eu sempre fui muito da rua, sempre gostei muito de estar com as pessoas mais velhas que eu, com os adolescentes da rua. Então eu era um pirralho de 7, 8 anos andando com um povo de 15, 16. Coisa que no Rio de Janeiro não era possível. Assim, dependendo do lugar que você não era vai, possível. com quem você encontra, sair de madrugada. Não, é uma loucura. Hoje eu não consigo imaginar fazendo isso lá, por exemplo, que lá já está um pouco mais perigoso. Mas tudo, assim, a primeira vez que eu dirigi carro, que eu tinha 12 anos, foi lá, que a minha tia me ensinou. A minha primeira namorada, minha primeira vez sexual foi lá com a minha namorada na época. Todo o meu questionamento em torno da minha sexualidade, porque eu sou gay, também foi lá. Enfim, tudo aconteceu um pouco lá nesse lugar, em Praia Seca, assim, sabe? Então é uma lembrança que eu tenho muito forte, assim, dessa fase, o que estava acontecendo no mundo. Eu não lembro exatamente o que estava acontecendo, eu só me preocupava em passar de ano, fazer teatro, porque eu já fazia teatro, comecei a fazer teatro com 5 anos, e fazia as peças que eu podia fazer. E às vezes eu não ia pra lá, porque estava no Rio de Janeiro fazendo peça, fazendo infantil, que eu era de um grupo de teatro amador infantil, mas que a gente fazia, enfim, quase 5 espetáculos por ano, ali no Teatro Galeria, que era um teatro que tinha no Flamengo. Que mais? Acho que basicamente é isso, são as lembranças que eu tenho da minha adolescência, até entrar pra faculdade. Tá, então agora a gente volta pro passado. Então vamos voltar pro passado. Vamos voltar, porque você soltou uma pérola aí que a gente volta pra lá. Tá. Você começou a fazer teatro aos 5 anos. Aos 5 anos, Por quê? Porque eu era apaixonado. Quando? Eu falava pra minha mãe... Como que foi isso de... Vou te contar. Eu falava pra minha mãe que... Quando eu falava, o que você quer ser quando crescer? E eu, muito moleque, muito novo, com 4, 5 anos, falava, eu quero ser qualquer coisa de palco. Era a resposta que eu dava, eu queria ser qualquer coisa de palco, ou alguma coisa de palco. Não sabia o que era o palco? Eu não sabia o que era, mas eu sempre gostava, assim, sempre fui aquela criança chata que em qualquer evento de casa, era Natal, era aniversário, era alqueires de vinhos que realmente tinha organizado com meu padrinho, com não sei quem, eu tinha que parar todo mundo, virar a cadeira pra sala pra me assistir fazendo uma apresentação. Eu sempre fazia alguma coisa, eu sempre tinha muita fantasia dentro do quarto, elementos, então eu fantasiava meu irmão mais novo, que é o Heitor. Isso com quantos anos? Isso com 4, 5, 6 anos. E fazia sempre uma apresentação na sala pra todo mundo. Eu sempre fui assim. Eu lembro que eu fiz uma viagem pra Paraty, eu devia ter 12 anos, cara. Nunca vou esquecer disso. Eu cheguei na cidade, tinha um palco montado no meio da praça, porque deve ter tido algum show. E eu juntei todas as crianças da praça e obriguei todas elas a fazer uma peça comigo. Ali em 15 minutos, entendeu? Eu sempre fui muito fascinado por palco.
E eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Se eu queria fazer teatro ou se eu queria dançar, porque eu sempre amei dançar. Ou se eu queria cantar, porque eu tinha um microfone, um gradiente, eu ficava cantando o dia inteiro. Eu sempre gostei muito de unir essas três coisas, né? E quando foi, eu lembro que... Como é que eu ia falar? Ah, tá. E aí, com 5 anos, eu entrei para um curso de teatro, que a minha prima, que é a Renata Maia, que é professora hoje da rede pública, mas ela também era diretora de teatro, ela tinha um trabalho super legal com criança, e ela falou assim, pô, pra minha mãe, bota ele no teatro, bota ele no teatro. E aí eu comecei a fazer teatro na igreja que ela dava aula na época, isso em 1989. Onde isso? No Grajaú. E entrei para um curso de teatro no Clube Municipal da Tijuca, com o Lima Xeren, que era um diretor. Eu me lembro que ele tinha um espetáculo chamado Viagem à Montanha Encantada, que era um espetáculo super legal, que quem fazia a supervisão artística era a Henriqueta Brieba, que era tipo um grande nome do teatro. E eu fui assistir a peça e foi, sabe aonde? Olha que louco, foi no Teatro Teatro da Praia não, foi no Teatro Princesa Isabel, que hoje é o Teatro Claro. Uhum. E eu assisti aquela peça e falei assim, meu Deus, eu quero muito fazer isso, muito, quero fazer essa peça, e fui pra casa pensando nisso. E aí eu lembro que naquele dia foi a primeira vez que eu rezei. Eu nunca vou esquecer disso. Eu deitei na cama de dormir e rezei. Falei, papai do céu, por favor, eu quero muito fazer essa peça. 5 anos. 4, 5 anos. Já fazer teatro? Eu fazia curso amador, Uhum. Eu quero muito fazer esse espetáculo, quero muito fazer essa peça. Eu me vejo lá, rezei, enfim. Meses depois, o Lima Xeren, que era o diretor dessa peça, que era meu professor de teatro, me ligou pra minha mãe e falou assim, olha, eu preciso que o Vitor entre no meu elenco, porque um ator saiu. E eu entrei pra essa peça. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, tudo tá convergindo pra isso, esse é o meu futuro. Aí ninguém mais me segurou. Você esse é o meu futuro, eu vou fazer teatro pro resto da minha vida. E nunca mais saí. E a partir disso, assim, fui fazendo outros cursos, fui fazendo peça com a minha prima também, que fazia algumas produções, com outros diretores, Adriano Ramírez. Sua prima, ela é mais velha? Bem mais velha. Ela tem, eu não sei quantos ela tem hoje, mas eu sei que eu tinha, na época ela tinha 16 anos, quando ela dava aula, eu tinha 5. Né? Enfim, Rose Cortez, Adriano Ramírez, vários diretores eu fui trabalhando. E era assim, chegava final de semana, a minha mãe queria viajar lá pra Praia Seca, e ela falava, ó, vai ficar na casa da Renata, que ela que inventou essa história de teatro pra você, ela que te leve e eu vou viajar. E assim eu fiquei durante quase 6 anos, todo final de semana indo pra casa da minha prima, dos meus 12 aos meus 18, mais ou menos, indo pra lá porque eu sempre tinha uma peça pra fazer. Uma peça pra fazer. Até que eu entrei pra faculdade, em 2004, e me profissionalizei, né? Aí tirei meu DRT, fiz meu primeiro musical em 2009, esse ano eu faço 15 anos de carreira, agora em 2024. 15 anos de carreira profissional, mas eu faço teatro desde os 5. Se pra pensar, eu tô com 39, tenho 34 anos de teatro, olha que louco. 34 anos? É muita coisa, né? Muita coisa. 34 anos de palco. Palco com sala, com praça. Com tudo. Tudo tem direito. Tudo tem direito. E na escola, como é que era a sua relação com a escola, teatro? Então, você tinha isso de apresentar na escola? Tinha, isso foi uma loucura, porque eu repeti o Jardim 2, né? Antes do CA. Eu repeti o Jardim 2. Como? Porque me acharam imaturo. As professoras falaram pra mim que eu era muito imaturo. Eu fazia aniversário no meio do ano, tem esse esquema, né? Que quem faz no meio do ano sempre tem uma... eu não sei exatamente o que é, enfim, mas tem uma questão. Já tentaram me reprovar também por causa disso. Então, me reprovaram porque eu era imaturo. E aí, eu tava outro dia, há muito tempo atrás, pensando sobre isso, e eu falei, cara, deve ser porque eu não queria fazer porra nenhuma. Eu não queria cortar, eu não queria fazer, pegar sucata e fazer não sei o quê, eu não queria pintar, eu só queria fazer teatro. E tinha um canto na sala que tinha várias fantasias, e eu passava o dia todo fantasiado. Todo fantasiado. Eu só queria fazer teatro. E a aula que eu mais gostava era a aula de musicalização infantil, porque era a aula mais lúdica que a gente tinha. O Juca Filho era o meu professor de música, e eu nunca esqueci o nome dele, porque ele marcou muito assim, a minha infância, porque eu lembro das músicas que ele cantava até hoje. A gente sempre encenava as músicas, e era pra mim a parte mais legal. E o Juca, ele é roteirista e redator hoje, da TV Globo, de cinema, de um monte de coisa. E eu trabalhei na Globo por 10 anos e nunca encontrei o Juca lá dentro. Mas eu falei pra ele, Juca, eu nunca vou me esquecer de você, porque você que abriu meus olhos pra esse campo lúdico, né? E era isso, assim, na escola eu vivi esse perrengue, né? E aí tem uma coisa muito louca sobre escola também. No segundo grau, quando eu entrei para a Escola Técnica de Telecomunicações, eu tinha parado de fazer teatro por N questões. Quantos anos? Eu tinha 16, 17 anos. Eu tinha parado de fazer teatro. E lá dentro, aí eu conheci uma menina que dançava, que era a Iona,
E a Iona, ela mostrou um CD chamado Casas de Cazuza, que era da obra, quando montaram. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito bom, isso é teatro puro. Já sei o que eu vou fazer. Vou fazer teatro escondido. Não contei pra ninguém, da minha família, pra minha namorada, pra ninguém. E dentro da escola, eu comecei a montar um grupo de teatro e eu montei todo o Casas de Cazuza só com a trilha. Era como se fosse um grande balé do Casas de Cazuza. Sendo que eu nunca tinha feito dança na minha vida. Foi completamente intuitivo. Eu fui criando as coreografias. Eu tinha feito teatro com música, né? Teatro amador. E aí eu fui encenando e montei a obra inteira do Casas de Cazuza. E aí eu conheci a Vera Lopes, que era uma professora de lá, que é a professora da Escola de Artes, da Escola de Teatro Martins Pena. E ela falou assim, o que você vai fazer na faculdade? Eu falei assim, cara, não sei se eu vou fazer engenharia de telecomunicações ou medicina. Ela falou assim, não, você vai fazer teatro. Você vai se inscrever na Unirio para fazer teatro. Imagina, você nasceu para isso, você dirige, você coordena grupos. Eu falei, tá, será que é isso que eu vou fazer? Aí fiz vestibular para a Unirio e passei. Então, dentro da escola de telecomunicações, que eu não me formei em telecomunicações, eu abandonei o curso no segundo ano, porque eu queria só dançar e terminar de fazer a escola, enfim, o ensino médio. Então, hoje eu sou formado em assistente técnico. Você... O Casas? Não, do Cazuza. Você então, Casas de Cazuza. Apresentei na escola 3 vezes e a gente fez uma mini turnê entre as escolas públicas com espetáculo. Por isso que você largou, né? Não tinha não tinha pra que fazer. Eu sabia que eu queria fazer aquilo. Era direção, era movimento, eu queria estar... Eu adoro direção teatral, né? Eu acho que hoje em dia eu me encontrei bem, assim, com todos os espetáculos que eu coreografei e fiz direção de movimento, eu sempre tive um olhar muito de diretor, muito menos de coreógrafo, porque a minha formação em dança é nada. Eu fiz 1 ano e meio de dança na minha vida, de jazz e balé. O resto foi tudo trabalhando. A faculdade não dá isso. Não, eu fiz artes cênicas. Só que eu juntei essa experiência com dança e a minha experiência em teatro para trabalhar como diretor de movimento, que é onde eu me enquadro hoje. Eu trabalho como coreógrafo, mas eu trabalho mais e tenho mais propriedades como diretor de movimento, para teatro musical, para televisão e etc. Então eu me encontrei muito nisso, sabe? Então um pouco todas essas experiências da minha vida foram convergindo para eu chegar nesse Vitor Maia hoje com 39, quase 40 anos, diretor de teatro. Mas você acha que faltou um pouco da visão da escola? Que você acabou reprovando? Reprovei. Então, assim, eu acho que... ou oportunidade no campo da cultura dentro da escola? Não, sim, eu acho que não sei, porque eles abriam muito o leque pra gente. Eu lembro que eu tinha aula de informática em 1989. A gente tinha, mas eram uns computadores imensos que a gente tinha aula de informática. Tinha educação física, tinha arte, enfim. Então, eu acho que cada criança, a criança, quando ela nasce já com um bichinho, ela já se identifica e vai. Então, de uma certa forma, a escola até me ajudou, se eu parar pra pensar. A escola técnica não, mas eles não estavam ali para botar eu pra dançar, entendeu? Uma escola que formava técnico, identificações, mecânica, eletromecânica, telecomunicações. Realmente não era uma escola de formação de dança, de balé, de teatro, entendeu? Eu que quebrei um pouco as regras ali. Medicina, né? Eu ia fazer medicina. Engenharia de que você pensou em fazer? Engenharia de telecomunicações por causa de telecom, que eu tinha feito. Mas eu também queria fazer matemática, você acredita? Eu sou apaixonado por matemática. No ano que eu fiz vestibular, a minha nota foi a maior nota do Rio de Janeiro em matemática para a UFRJ. Foi a maior nota. Eu sou louco por matemática. Mas aí você botou teatro em primeiro? Não, na UFRJ. Era separado. Na UFRJ eu coloquei história. Eu ia fazer história na UFRJ, na UF Ciências Sociais. Isso foi que ano? 2003. Ciências Sociais, na UF, na UERJ. Cara, na UERJ eu ia fazer. O que porra que eu ia fazer na UERJ? Não lembro. Era letras. Letras? Não, História, Ciências Sociais. Era letras, eu acho. E teatro na Unirio. E você passou em todas? Não, só passei pra Unirio. E pra matemática que você falou? Não, eu ia fazer vestibular mas eu desisti no meio. Falei, não vou fazer matemática, não é possível que eu vou fazer matemática. Mas eu era muito bom em matemática. Entendi. Você falou que quando a pessoa nasce pra alguma coisa que ela segue, querendo ou não, vai aquele caminho. Foi mais ou menos sua fala. Você falou assim, a pessoa bota o negócio da classe, o negocinho. E quando ela tem investimento não, né? Investimento de tempo, na verdade. Não digo nem de dinheiro, porque eu fiz teatro duro demais, assim. Sem grana nenhuma. Eu ia ganhando 15 reais numa peça, juntava para fazer um curso ali, acolá, enfim. Mas eu acho que quando você tem incentivo, essa é a palavra, incentivo dentro de casa, ajuda. Quando você não tem, você tem que ser um pouco mais pé no chão. Eu não posso, assim, a minha mãe fica até meio puta quando eu falo isso, mas assim, ela me deu um incentivo que era, vai, mas sempre, ela não me jogava em todos os testes, em todas as audições, em todos os lugares, mas ela também não tinha saco pra isso, ela tinha outro filho, que era o meu irmão, que é o meu irmão, enfim. Eu nem a culpo não, acho que isso inclusive me deixou mais empoderado e mais forte para ir atrás das coisas, entendeu? Porque quando você caminha um pouco com as suas pernas, você valoriza muito também
o estar ali. Né? Tem muita gente que tá ali fazendo teatro, muitas pessoas que fazem porque a família quer que faça, porque por status, porque acha bonito. Minha mãe não, minha mãe falou assim, vai fazer essa porra, mas vai estudar também, vai fazer... vai tirar a nota alta, se tirar abaixo de 8, eu vou te tirar do teatro, entendeu? Esse era o incentivo. Mas por que você parou? Teve esse intervalo que você parou na adolescência? Porque, cara, muitas histórias, mas assim... Não, conta, já tá aqui pra isso. Já tá aqui pra isso. Cara, muito louco, assim, eu vou fazer um resumão. Mas na época eu tava nessa crise de profissional e tava também na crise de sexualidade, né? Porque ali dos meus 15, 16 anos eu entendi que eu também gostava de homens, né? E aí eu lembro que foi um choque, assim, da minha família quando eu contei isso. E eu não tive, a palavra é essa, culhão pra sustentar. Tanto que eu voltei com a minha namorada, terminei com ela, aí eu tive algumas experiências com... Quantos anos? Eu tinha 15. Depois eu voltei com ela. Porque eu gostava pra caralho dela, eu era apaixonado por ela, porque a nossa história não tinha acabado e também porque eu não pude sustentar essa decisão com 15 anos, cara, isso, eu sou gay e acabou. Porque eu sempre soube que eu era gay, desde moleque eu soube, mas eu amava aquela menina muito e a gente teve uma relação muito linda, muito legal, muito quente, foi sensacional. Mas eu achei que se eu saísse do teatro, talvez eu pudesse fugir dessa coisa da sexualidade, olha que louco, como se não existisse viado médico, viado veterinário, viado advogado, enfim. No próprio colégio, todas as pessoas, eu fiquei com 3 meninos e os 3 meninos não eram de teatro, por exemplo. Ou seja, isso é uma idiotice. Mas eu achei que sair ia me proteger desse caminho errado, né? E aí eu saí do teatro, parei de teatro por causa disso. Porque eu não queria... Porque eu tinha que escolher uma profissão que me desse dinheiro e porque eu não queria, enfim, dar vazão à minha sexualidade. Uma grande loucura. Acabou que no final do curso eu já tinha, enfim, terminado com ela, já estava namorando um menino que foi meu namorado por 5 anos, que eu conheci dentro da escola. E, enfim, segui a carreira artística e ninguém me segurou. A verdade é essa, né? Quando a parada tá ali no teu destino, é isso que tem que acontecer. Aquilo que você falou um pouco mais cedo, né? Quando o negócio tá na cabeça da pessoa, é dela. É dela, e eu falo disso em relação ao teatro, em relação à sexualidade, em relação a tudo. Quando é seu. Quando tá ali, não dá pra fugir. Entendi. E aí tá, quando você falou pra sua mãe que ia fazer teatro em faculdade, como é que foi? Ela ficou de boa. Eu lembro que quando eu passei pra faculdade, ela falou assim, passando, o grande problema era, faça uma faculdade porque eles não têm dinheiro, passa porque eles não têm dinheiro para pagar uma faculdade para você particular. E ela só falou, cara, escolhe fazer licenciatura porque na pior das hipóteses você vira professor. Eu falei, tá aí, boa. E aí quando eu passei... Você passou então licenciatura? Passei licenciatura, passei em 17º lugar lá no Rio. E nunca vou esquecer. Tinha teste também? Eram 4 provas. Era a prova de vestibular, era a segunda etapa, era o THE, que era o teste de habilidade específica prático, e o THE teórico. Eram 4 provas. Foi bem bizarro. E quando eu falei pro meu pai, eu lembro, pai, passei pra faculdade. Ele falou assim, o que você passou? Eu falei, pra teatro. Ele falou assim, lamento. Mas seus pais são casados? São separados. Naquela época já era? Desde meus 4 anos, eles separaram. Ele falou assim, eu lamento por você. Eu lembro que eu fiquei meio puto na hora, falei, porra. Mas eu falei assim, cara, não vou provar pra ninguém que eu fiz a escolha certa. E hoje em dia todos eles sabem que eu fiz a escolha certa, entendeu? Que eu sou, de todos os filhos, por exemplo, eu sou o único que tem apartamento próprio. Que eu comprei com o dinheiro do meu trabalho. Que eu junto desde meus 18 anos também. Tudo que eu fiz no meu carro, as minhas viagens, tudo que eu fiz foi com o meu dinheiro, assim. Eu também ralei muito, eu dava aula, eu trabalhava como ator, coreografava espetáculo, trabalhava na Globo, e eu não entrei na Globo por QI, eu provei que eu podia estar lá com o meu trabalho, ou seja, tudo que eu fiz foi porque eu realmente corri atrás para fazer, e porque eu estudei muito. Então eu provei para todo mundo, não que precisasse provar, porque, enfim, quando eu realmente desisti absolutamente de provar alguma coisa para alguém, mas eu, enfim, me afirmei pelo meu esforço, pelo meu suor e pelo meu talento, sem sombra de dúvida, né? Sim, sim. Quando você fala da questão quando algo é da pessoa e ela vai, independente do caminho que ela percorra, ela vai acabar caindo no que é dela, ou a questão da faculdade, quando você fala assim, minha mãe falou, faça. Eu perguntei isso por mim mesmo. O que acontece? Quando eu tinha 15 anos, eu sou do interior de Minas, roça, sabe assim? Conheço bem, meu padrasto é do interior do Rio de Janeiro, é roça, sei como é que é isso. Assim, mas pensa Minas, Rio de Janeiro querendo ou não, tá perto do Rio, mas Minas, que até BH que é roça, fica complicado. E aí a gente foi numa mostra de curso que tem da faculdade, e aí eu fui na UFMG e tal, saí de lá com 2 cursos que eu tinha certeza que eu ia fazer.
Um era cinema de animação e artes digitais, só que tinha que saber desenhar. E o outro era jornalismo. Eu falei assim, tá, vou chegar lá. Cheguei em casa decidindo, mãe, vou fazer jornalismo. Ela falou assim, não vai não. Juro a você, foi a fala dela, eu não vou pagar a faculdade para isso. Até porque, na minha época já tinha Enem, já tinha, então assim... Só que não chegava esse tipo de informação. Porque quando fala que alguma coisa é gratuita, as pessoas sempre têm aqueles... Será mesmo que é de graça? Sabe, tipo assim, será mesmo que é de graça isso? E você fez o quê? Então, aí eu não fui fazer jornalismo. Com 17 anos eu passei em música, na FMG. Mas não me pergunte como, porque era um curso novo. Foi aquela época que o Ministério da Cultura estava jogando um monte de curso novo, e aí tanto curso nem existe mais, só foi uma turma e eles foram obrigados a formar gente, e eu saí na metade, porque eu já tinha saído da minha cidade para ir para a capital. Então eu já morava em Belo Horizonte, eu não queria voltar para a roça. Falei assim, não, o curso tá ruim, não vai ter como justificar que eu tô aqui em Belo Horizonte por causa do curso, vou fazer um outro curso. Aí eu pedi transferência para administração. Sou péssima em conta. Ao contrário de você, sou péssima em conta. E aí eu fui fazer administração, fiz todas as disciplinas possíveis de humanos. E deixei tudo matemática, estatística, contabilidade, matemática. Isso eu fui deixando. Depois eu faço. Quando chegou um período que não tinha mais como eu fazer, eu falei assim, não tem como. E eu já não queria mais ficar em Belo Horizonte, eu já achava Belo Horizonte roça. Eu falei assim, eu preciso ir pro Rio de Janeiro. Mas é porque você não vive lá, então assim, quem conhece lá e vem pra cá ou vai pra São Paulo... É uma mudança, né? Completamente. E eu adoro BH. A minha avó é mineira, mas é roça, né? É roça. Assim, estilo de vida, coisas de pensar, coisas pra fazer, sim. É um outro rolê, Aí eu falei assim, tá, então eu vou pro Rio, porque no Rio com certeza, e eu já tava querendo negócio de teatro. No Rio com certeza eu vou conseguir alguma coisa, porque lá tem um monte, ainda mais aqui tem um monte de cursinho gratuito, seja prefeitura, seja isso, e eu não estava errado em relação a isso, eu fiz um curso de teatro gratuito pela prefeitura e tal, então assim, eu já vim com esse pensamento, só que eu não podia pedir transferência para o mesmo curso, tinha que inventar um outro curso. E também não tinha como eu fazer o curso, porque só faltava matemática para mim, eu ia me ferrar da mesma. E aí eu achei um curso que era administração, só que não era administração, era processos gerenciais. E na UF tinha. Aí eu falei assim, eu vou ver quais cursos tem na UF, para poder ver o que dá para mim aqui. Pede transferência, pede para um outro curso que não seja o mesmo, para não precisar fugir da matemática. Aí eu achei produção cultural. Arrasou. Aí eu fui ver quais faculdades tinha produção cultural. Aí eu vi que na UF tinha e no Instituto Federal de Nilópolis tinha. Tô ligado. Sabe o Instituto Federal? Tem um aqui no Maracanã. Aí eu falei assim, eu não vou fazer vestibular para a UF, porque a UF eu não vou passar com certeza, porque eu não sou inteligente. Eu sou burro pra cacete, eu vou fazer pro IEF. Fiz pro IEF, passei em primeiro lugar. Me formei em produção cultural, que aí entra uma parte muito interessante, foi quando a gente se conheceu, eu tava me formando. Lá no Ayrton Senna? Lá no Senna, foi em 2018. Então, em 2018 eu tava saindo do IEF para ir pro meu intercâmbio em Portugal. Porque na minha volta, eu já ia voltar, já só apresentar o TCC e ia me formar. Entendeu? Cara, que maravilhoso. Isso foi fazer intercâmbio? Fui fazer intercâmbio em Portugal. Que maneiro. Fiquei um ano, fiz teatro lá, teatro e literatura infantil. E eu sempre na cabeça, eu queria ser jornalista. Porque na produção cultural, eu me encontrei, porque ali eu me vi em várias áreas, porque eu sou escritor. Então eu me vi ali na produção de livro, eu participei mais de 56 eventos em 2017. Caraca. Então, se você está meu nome no Google, tem meu nome no Google, você acha 3 páginas, 2 é só de processo, mas então assim, eu me encontrei na produção, me vi muito mais inserido no teatro, que foi quando a gente se conheceu e tal. Trabalhei no Parque das Ruínas, na administração, então assim, eu cheguei em vários lugares. Só que ainda, sabe, quando não era, eu gosto, de verdade eu gosto, mas assim, eu sentia falta de algo. Aí veio a pandemia, perdi tudo, e eu falei assim, vou fazer jornalismo. Porque eu sempre quis isso, desde moleque. E já tá fazendo ou não? Já tô concluindo, esse ano eu concluo. Por onde? Na UENG, na Universidade do Estado de Minas. E aí eu Mas sempre... é distância? É porque eu já tô no TCC, né? Ah, é verdade. Aí pra mim agora é mais fácil.
Que máximo. E aí eu falei assim, gente, tá, eu sou formado em produção cultural, tenho uma bagagem cultural, gosto de falar sobre isso, gosto de conhecer, de estudar e tal, e estou fazendo jornalismo. Então, assim, eu estou tentando com o canal juntar as duas coisas. Entendi. Entendeu? Arrasou. Então o Que canal legal. ele nasceu disso, de pegar o que eu já sei, mas também não fugir daquilo que eu sempre quis lá atrás, que era jornalismo. Maneiro, que maneiro. Coragem. Então, quando você... Por isso que eu estava te perguntando. Quando a pessoa nasce, aí você reafirmou várias vezes. Não é isso, o que é da pessoa. A minha mãe fala pra mim uma parada, eu nunca vou esquecer, assim, que é uma frasezinha de efeito, mas que ela fala desde criança pra mim. E eu me lembro que quando eles me ligaram pra minha mãe e falaram, a gente quer que o Vitor faça o infantil, lá quando eu tinha 5 anos, ela falou pra mim assim, eu nunca vou esquecer disso, ela desligou o telefone e falou assim, sabe quem era? O Xerém, ele acabou de convidar pra fazer a peça. Aí eu falei, cara, mas eu queria muito fazer. Ela falou assim, pois é, meu filho, o que é do homem, o bicho não come. Aí fica isso na cabeça, o que é do homem, o bicho não come. Cara, se é seu, é seu. Se é pra ser assim, vai ser assim. E isso é uma coisa que eu sigo muito. Muito. Assim, quando eu tô na dúvida sobre todas as coisas que eu quero conquistar ainda, eu penso, se for meu, vai ser meu e não vai ser de ninguém. É meu, e é isso. Sem histeria, sem puxar tapete de ninguém, vai dar certo. Né? Sim. Mas vamos lá, aí você se formou, eu pauso pra minha história dramática aqui. Mas é porque você foi falando e eu fui pensando assim, cara, é muito isso. Não tem como a gente fugir do que... Do que é nosso. Não é do que é nosso, do que a gente é. Né? Você é ator, desde sempre. Não, sim, não tem como fugir. Entendeu? Não tem. Até tem, mas aí você vira o infeliz, né? Vira uma pessoa que não... Foi por isso que eu tô te falando. Quando eu fui fazer essa faculdade, já a produção não me preenchia tanto. Eu já estava inserido no meio da cultura, eu gosto, eu amo isso, faço isso, trabalho com cultura desde os 15 anos. E não tinha como eu fugir também mas não me dava mais prazer. E é uma parada, quando você, assim, é difícil até as pessoas entenderem isso, até dentro da minha casa também, da minha família, né? Mas eu nunca saio de casa para trabalhar. Nunca. Eu saio de casa para fazer o que eu amo fazer. Sim. Isso é uma coisa que é difícil da gente arrumar, organizar e resolver. Você fazendo jornalismo, você sempre vai sair de casa para fazer o que você ama fazer. Sim. Né? Tava falando sobre um trabalho essa semana com a minha mãe. Ela fez, putz, que droga ter que ir lá. Eu falei, droga nada. Eu amo ir. Eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu amo sair de casa para trabalhar. Minha mãe fez concurso público, né? Foi funcionária pública durante anos. Que é uma parada que, assim, quem é muito viciado, eu acho que quem não sabe muito bem o que quer fazer, mas gosta muito de dinheiro, vai ser funcionário público. Qualquer função, qualquer atividade, vai resolver pensando que no final do mês vai ter dinheiro. Eu não consigo me imaginar nisso. Eu não consigo me imaginar. Eu amo não ter rotina. Sim. É difícil? É difícil demais. Eu trabalho igual um maluco. Tem mês que eu consigo pagar minhas contas com folga, tem mês que eu tenho metade do dinheiro que eu deveria ter para pagar minhas contas. Mas é isso. É juntar, guardar e existem estratégias, né? Assim, não é fácil, mas, cara, é muito bom trabalhar. Sim. Então, se você entrando, resolvendo essa pendência na sua vida, você vai ver como você vai ser feliz saindo para trabalhar a qualquer hora do dia, entendeu? Não, sim, igual eu te falei, né? Eu marquei folga. 2 compromissos hoje. Eu não tinha me ligado nisso. Eu só fui ver quando eu abri literalmente a minha agenda e falei, não vai dar tempo. Porque eu tô acordado desde 7 horas da manhã. Pra mim isso é muito cedo. Não, pra mim é ontem. Eu fui dormir 7 da manhã. Então, pra mim isso é muito cedo. E aí eu fui lá na Penha. Aí na Penha eu tive a reunião com o pessoal que eu te falei. E aí eu saí de lá, fui pro transporte público, cheguei na estação 40 minutos. E eu fiquei meia hora lá esperando. E eu falei assim, não vai dar tempo. Vai ter que ir de Uber, bora pro Uber. Aí eu cheguei em casa, eu tive que separar tudo, porque como eu te falei, tô sem assistente. E eu falei assim, bom, cheguei antes da hora. Eu cheguei 5h25. Você arrasou. 5h25 não, 1h25. Você arrasou. 1h25. Eu sei que eu fui tomar banho 7 para 1h22. Pois eu falei assim, vai dar tempo, porque eu cheguei aqui daqui a 7 minutos. Você chegou em 2. Eu falei, meu Deus! Tava tomando banho. Mas aí eu vim, aí o pessoal, os meninos falaram assim, não tem como remarcar. Eu falei assim, gente, desculpa, não vou remarcar primeiro, porque eu tenho que priorizar uma entrevista que eu já queria há muito tempo. Eu tenho que dar valor no seu tempo, porque eu sei o quanto você está disposto para estar aqui. E eu gosto de estar aqui. Então, por isso que eu tô falando, o que você falou, não é trabalho, cara, te conhecer mais, entendeu? Conversar, trocar uma ideia. E não pode ser trabalho.
Mas enfim, bora lá. Faculdade. Como foi a faculdade? Você entrando na faculdade, já trabalhando na área. Foi. Como que foi Cara, isso? como é que Porque foi às vezes isso? quando chega lá, eu falo por conta própria. Eu cheguei no jornalismo e falei assim, gente, não é nada disso na prática. Então eu tive Eu entrei muito embates. imaturo. Eu entrei na faculdade muito imaturo. Tá. Eu entrei com 18, 19 anos na Mas faculdade. você já sabia trabalhar? Eu já fazia teatro. Então. Mas eu fazia teatro amador, eu fazia teatro infantil. Entendeu? Quando a gente. No primeiro período foi assustador, porque assim, eu ouvia termos que eu nunca tinha escutado. Porque assim, o ideal era eu ter feito alguma escola técnica antes de teatro, tipo Martins Pena, alguma coisa. Eu entrei para a faculdade sem saber quem era Brecht, quem era Stanislavski. Eu entrei para a faculdade sem saber conceitos básicos, teoria básica do teatro. Eu sabia colocar um figurino, decorar um texto e encenar bem um espetáculo. Mas eu não sabia teatro, a história do teatro. Então apanhei muito. E eu me formei em quase 7 anos e meio, né? O curso tem 4. Porque eu sempre entendi que o que ia me fazer trabalhar no palco, e a faculdade ela não te prepara para você ser do palco, você tem até matérias práticas, etc. Meu amor, brincar agora não, quer brincar, ó. Não, papai não vai brincar, vai deixar aqui e você vai ficar quieto aqui. Senta aí. O que você aprende é para você ser mais acadêmico na faculdade. A faculdade ela forma acadêmicos. Até que você fez licenciatura. Eu fiz licenciatura, não. Mas eu sabia que eu tinha que trabalhar na prática, fazer teatro para poder conhecer gente e me manter trabalhando. Então eu cansei de trancar período. Tipo assim, em outubro, 1 mês e meio para acabar o período, eu trancava para fazer um espetáculo, para conhecer gente. Então eu fui fazendo musicais nesse período. E entrei para a Globo nessa época. No final da minha faculdade, eu fui fazer um trabalho na Globo como coreógrafo, num quadro, que era um quadro chamado Lata Velha, do antigo Caldeirão do Hulk. E levei uma amiga minha, que é a Larissa Landim, que também fazia faculdade comigo, que hoje é diretora residente na Mineiro Botelho. Eu falei, Lari, vamos fingir que a gente sabe muito disso, porque assim, me pediram pra coreografar, a gente vai chegar metendo uma bronca absurda. E a gente entrava assim no escritório de figurino, não é isso que a gente quer. Não, mas pra isso, obrigado. Me virava as costas assim, caraca! Eles estão acreditando, sabe assim, muito loucos. E a TV Globo, muito louco. Vamos figurinha, cenário. Eu chorava, não, a gente quer uma mesa aqui, rodinha aqui, lá, obrigado. Ele saía, ai meu Deus, eles estão acreditando na gente, caraca, eles estão acreditando. Muito louco, assim. Isso sem fazer dança, já sem fazer dança. Eu fui lá coreografar um programa, um quadro, e aí o Luciano amou o resultado, aí me chamou para um outro trabalho lá, e em menos de 1 ano eu estava contratado pela Globo, e fiquei 10 anos contratado. 10 anos, meu contrato não tinha nem data de vencimento, só ia renovando por 10 anos. E aí num acordo, eu escolhi sair, há 2 anos atrás, porque eu queria voltar pro palco, porque uma coisa é muito interessante. Era exclusivo? Não era exclusivo. Eu não era exclusivo. Eu podia, tanto que eu fiz vários musicais, mas assim, trabalhar como coreógrafo só dentro da Globo, em TV, né? E eu fazia musical em São Paulo, aí a Larissa, eu fui contratado. A Lari, ela foi como minha assistente, na época que a gente fez lá o freela, depois eles não contrataram ela, mas eu pagava ela por fora para ela ser minha assistente, quando eu não podia estar. Ela e depois outras pessoas que foram me assistenciando durante esses 10 anos. Mas aí chegou no último ano e o Luciano foi pro domingo, né? E aí o Luciano queria exclusividade. E aí eu falei, gente, não tem como ser exclusivo do programa, lamento, mas assim, eu escolhi, a minha carreira é de ator. Eu sei que eu vou largar um plano de saúde, um salário mensal, todos os benefícios, ticket de refeição, tudo que é bom para a CLT, eu vou largar, vou abrir mão, porque eu quero estar no palco. E eu estava sentindo falta de estar no palco. Estava sentindo falta de me mergulhar no audiovisual, né? E eu fiz um filme que foi lançado na pandemia, então pouquíssima gente viu no cinema, tá na Amazon Prime, que é o Quem Vai Ficar com o Mário. E foi minha experiência com audiovisual, e eu falei assim, cara, como ator, né, porque eu já fazia o Caldeirão. Mas, cara, eu quero muito fazer isso pra minha vida. Aí eu não tive nenhuma dúvida de sair, larguei, né, o cargo. E tô aí hoje trabalhando igual um cachorro. Então, calma, a gente vai voltar lá. Então vamos voltar. Se você falar as coisas, a gente volta, tá? Aí você tava no final da faculdade, você demorou 7 anos pra fazer a faculdade. Isso. Por conta desses seus trabalhos. Isso. Só que, pelo que eu entendi, você já tava no musical. Já tava. Como que o musical entrou na sua vida? E como você falou assim, putz, é isso? Foi quando eu vi Casa de Cazuza.
quando eu fiz Casa de Cazuza na escola técnica, quando eu coreografei de bobeira, eu falei, eu quero fazer isso. Você frequentava teatro? Frequentava muito. Você ia teatro musical? Muito, muito. O primeiro musical que eu assisti foi um chamado Cambaio, que era um musical do Chico Buarque e do Edu Lobo, com a direção do João Falcão, que eles estavam fazendo uma turnê no Brasil e foram pro Rio de Janeiro e eu assistia na época, com a escola, com o colégio. Eu fui assistir um musical e falei, caraca, eles cantam ao vivo, porque eu até então cantava em teatro musical no teatro amador, mas era tudo gravado, né? Eles cantam ao vivo, caraca, que legal, que super produção. E eu fiquei com aquilo na cabeça e aí foi quando eu comecei a montar o Casa de Cazuza. Em seguida, eu fui assistir Godspell, do Falabella, do Carlos Gomes, e eu fiquei apaixonado por tudo. Ali eu me apaixonei, falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. E aí rolou um teste para uma companhia de teatro musical infantil, que era uma companhia residente. Isso foi bem perto da faculdade, 2010, 2009. Você tinha? Não, 2004, 2005. 2005, 2006. De quantos anos já? 21 por aí. 2004 eu Já tinha tinha acabado o 20, ensino médio. 21, Já tinha acabado, já estava na faculdade, já estava na faculdade. E aí um diretor que é o Tadeu Aguiar, né, que é o diretor do Cor Púrpura, me viu fazendo um espetáculo que eu não sei, não era um infantil. Era um outro espetáculo adulto que tinha lá, que eu dançava, e me chamou para fazer o teste pro Essa é a Nossa Canção, que é o They Are Playing Your Song, que é um musical da Broadway de 72, eu acho que ele protagonizou com a Amanda Costa. E aí rolou o teste, eu fiz, passei, e nunca mais saí do teatro musical. Aí eu fui emendando um atrás do outro. Com ele e com várias outras pessoas incríveis também. É porque você veio junto com uma galera que começou, né, do teatro musical lá atrás, esse boom do teatro que a gente tem hoje. Mais ou menos, estamos chamando de velho, botar na sua cara. Não, porque, pô, você... 2000, não, quem fez o boom do teatro musical, eu fazia teatro musical em 2005, 2006. 2008 foi meu primeiro contato com teatro musical profissional. Profissional, que foi com o Tadeu, que a gente estreou em 2009, eu acho. E que é por isso que eu tô falando, eu faço 15 anos de carreira agora, porque em 2009 eu fiz o meu primeiro musical, que foi o Essa é a Nossa Canção. Mas antes disso não tinha feito nada tão grandioso. Então assim, eu sou da segunda leva do boom do teatro musical. Primeiro é uma galera que veio antes de mim, Sabrina Corgucci, Ivana Domênico, enfim, Charles e Cláudio, o próprio Tadeu, Cláudio Arraia. Eu falo assim, o boom veio... O teatro musical vem crescendo. Eu acho que eu entendo o que você está falando. A gente começou a consumir muito mais teatro musical a partir de 2004, 2005. Começaram a ser aprovado muito mais sim. Quem trouxe, né? Quem fez esse... O Wolf e o Charles e o Cláudio faziam muito teatro musical, né? Mas era num custo muito menor, assim. Sim. Acho que o primeiro musical grande que foi feito, acho que foi o Company, que o Charles e o Cláudio produziram, e o South American Way, que era o do Miguel. Acho que foram os grandes, assim, que, tipo, caraca, a Broadway tá no Brasil. Cláudia Raia já fazia muito isso também, com Não Fuja da Raia, na Jardim da Loucura, que eram espetáculos que ela produzia e atuava. Mas sim, eu acho que a gente tá... Eu entrei na onda no momento em que as coisas começaram a ficar um pouco mais democráticas, vamos dizer assim. Isso. E como você enxerga hoje em dia o cenário? Muito favorável, assim, tem muita coisa acontecendo. Tem muita produção grande no Rio, muitas produções em São Paulo, muitas companhias independentes. Eu, por exemplo, faço parte de uma, né, com o Tauan Delmiro, com o Tony Luquezzi e com a Ana Lu Pimenta. A gente tem o nosso quartetinho, que a gente faz os nossos espetáculos musicais autorais. Até tem um cantinho aqui na minha estante só deles. Olha que bonitinho. E atrás vocês tomam vocês. Tem a gente no... As Metades da Laranja, que foi o que apresentou a gente aí pro circuito de humor. A gente ganhou o prêmio do humor, né, que é o prêmio idealizado pelo Fábio Porchat, na categoria Melhor Espetáculo do Ano e Melhor Direção, pro Tauan. Da Multishow, não é? Não, o prêmio é do Fábio. É? É o prêmio do Fábio, que ele Eu sei qual é. Que ele começou a bancar e agora ele em parceria com a Prio. É o da Prio. É o da Prio. Chama-se agora Prêmio Prio do Humor. Mas é idealizado pelo Fábio Porchat. Então tem muita coisa pra fazer. Tem muita gente trabalhando aí. Difícil aguentar, né? Porque tem muita gente filha da puta produzindo. A questão do cenário, eu falo, porque lá nos Estados Unidos é diferente daqui a formação. Né? Uma pessoa, ela nasce artista e se forma como artista. Ela é obrigada quase a ser artista. Exatamente. Aqui ou você é ator, ou você é dançarino, ou você é um cantor. Aqui é um caos, As pessoas são muito preconceituosas nesse lugar na própria Globo mesmo. Eu ralei muito para conseguir fazer coisa na Globo como ator e fiz pouquíssimas, porque me enquadraram no lugar de coreógrafo, por exemplo.
é difícil. Eu, durante muitos anos, eu parei de colocar no meu currículo, quando eu ia fazer teste para São Paulo, para musical em São Paulo, eu tirei do currículo que eu era bailarino, eu não colocava. Eu falava cantor e ator. Porque eu ia fazer teste com quem? Com os cantores e atores. No teste de dança, eu mandava bem. Entendeu? Até porque eu não tenho formação em dança. Eu tenho DRT de bailarino, de coreógrafo, mas a minha formação não é em dança. A minha formação é em teatro. Então, me colocaram nessa caixinha. O que é muito louco, né? Porque se você parar pra pensar, por exemplo, a Lady Gaga é uma grande atriz. E é uma grande cantora, é uma grande empresária. A Oprah é uma grande atriz, é uma grande apresentadora. A Jennifer Hudson também é uma grande atriz, indicada a prêmio. Sim. E é uma grande cantora. Então, assim, você pode fazer tudo. Eu de verdade, assim, eu acho que eu fui me jogando nos lugares para ter formação. Tanto como diretor, quanto coreógrafo, quanto bailarino, quanto cantor. E hoje em dia eu tenho a consciência e assim, sim, faço modéstia que eu sei fazer tudo que eu me propus a fazer muito bem, porque eu estudei muito e corri muito atrás. Então eu dou conta, entendeu? Eu dou conta de fazer um espetáculo como ator, cantor, como bailarino. Mas eu não quero, porque no Brasil você só é uma coisa. Então eu sou ator e diretor e ponto final. Então isso também até no teatro musical acontece, rola isso? Mas muita coisa, mas muita coisa. Preconceito? Não é preconceito, são caixinhas que te enquadram, entendeu? Sabe quando foi a minha virada de chave para ser realmente um ator respeitado de teatro musical? No Ayrton Senna. Quando eu fiz Ayrton Senna, porque até então eu já tinha feito alguns musicais, eu tinha feito Quase Normal como ator. Inclusive fui indicado ao Bibi Ferreira como melhor ator coadjuvante no ano. Foi o primeiro ano do Bibi Ferreira. Eu fui indicado, perdi pro Cláudio Galvão, mas aí também, até eu daria o prêmio pra ele, porque ele é maravilhoso. Mas depois disso, eu lembro que a própria aventura, entretenimento, os diretores, eles me conheceram ali no Ayrton Senna como ator. E em seguida eu fiz o Meu Destino é Ser Star. E você acredita que pro Ayrton Senna eu passei para fazer ensemble, pequenos papéis e cover de cena. E eu falei, não vou fazer. Eu fiz teste pro engenheiro, eu quero fazer o engenheiro. Ah, não, mas estão procurando um ator mais velho. Eu falei, mas o engenheiro não é um personagem que não existe na obra. O engenheiro, ele é uma ilusão da cabeça do Senna. Sim. Pode ser uma criança, pode ser uma mulher, pode ser é teatro. Eu só faço se eu for o Senna. Aí, se eu for o engenheiro. Aí eles me falaram assim, não, tudo bem, ele sabe o que ele quer. Aí você acabou sendo Senna depois e acabou, eu fiz Senna, eu fiz quase um mês e meio de Ayrton Senna. que foi tenso, mas muito doido, cara. Eu fiz também outras coisas, né, como ator, mas é difícil você entrar no circuito e se afirmar. Mas isso também me traz alguns problemas, por exemplo, porque teve um espetáculo na Aventura que eu não fiz, segundo fontes, porque não tinha papel para fazer. Ah, não, o Vitor, ele é muito grande para esse projeto, ele tem que fazer, não pode fazer. Tipo, você precisa de um destaque. E eu digo, não, eu quero trabalhar. Não, claro, eu não tenho mais o menor saco e nem saúde pra fazer um samba, pra ficar dançando como um louco. No Barnum, por exemplo, eu fui chamado pra fazer o Barnum, mas era pra fazer ensemble e pequenos papéis. Eu falei assim, não quero fazer, não quero. Vou fazer 40 anos, gente, faço essa porra há anos, gastei meu dinheiro inteiro investindo nisso. Me dá um papel direito, sou bom ator? Não é, meu amor. Papai é bom ator? Não é, papai. Eu falei, não quero mesmo. Saúde. E aí depois eu entrei pra turnê pra fazer o Bailey, que era o Bailey não, tô louco. Não, era o Bailey, isso mesmo. Que tem um solo no final do espetáculo, enfim. A gente tem que saber organizar isso, sabe? Nem muito, nem pouco. Eu não quero mais dançar. Não quero mais. Não tenho mais Você só quer ensinar paciência. A dançar. Nem isso. Eu quero ser diretor, coreógrafo e diretor de movimento. Só. Coreógrafo eu ensino, mostro 2 vezes, aprender, eu tô sentado vendo. Eu não quero mais dançar. A sua faculdade, como é licenciatura, você acha que te ajudou, né, no seu coreógrafo, passar Porra, muita coisa. a questão da didática? Muita coisa. Não foi a licenciatura propriamente, porque eu apliquei muito pouco a licenciatura em escola, por exemplo. Mas o que acontece na faculdade? Você tem que ensinar, né? Tipo... Mas também são profissionais já que pegam e passam as coisas. Eu não sei. Né? Cara, eu vou te falar a minha experiência, que é assim, dentro da faculdade a gente tinha algumas matérias e tinha matéria de... Eu tô em quadro? Tá. Tô? Tá. Nas duas, lá também. Tá, dá o kill aqui. Dentro da faculdade a gente tem matérias de expressão corporal, por exemplo, são 4 períodos. Eita. Entrou ar, né, filho? Você tá velho. Atrapalha a gravação, né, filho? Safado. Vou voltar.
Dentro da faculdade, a gente tem algumas matérias, né? De expressão e uma delas é expressão corporal. São 4 anos de expressão corporal. Não, são 4 períodos, estou louco. São 4 períodos de expressão corporal. Eu fui monitor de expressão corporal dentro da faculdade. E aí, quando a gente levantou o projeto, Renan Matos, que acabou de fazer o Ney Mato Grosso, e a Fabi Tolentino, que trabalha em São Paulo agora como diretora. A gente se juntou, e o Marcelo Farias, que é o MEF, que é um pianista de teatro musical. A gente fazia a faculdade junto. Ô, meu amor! A gente fazia a faculdade junto. E a gente falou assim, vamos fazer musical, vamos fazer cambaio para se formar? Vamos mostrar cambaio para eles, que foi o primeiro musical que eu tinha visto na vida. Falei, quero me formar com cambaio. Eles amaram. A gente chamou o Rubinho para fazer a direção, que era um professor que adorava teatro musical, e tinha um projeto de teatro musicado antes da gente entrar na faculdade. E aí ele falou assim, vamos montar cambaio, mas tem que ter um coreógrafo. Aí eu fiquei morrendo de medo de alguém da faculdade, que é uma galera muito hippie, né? Tem uma galera muito, dança livre, dança no chão, assim. Eu falei assim, não vou botar essa galera pra coreografar a minha peça, não. Não, minha formatura, eu prefiro eu fazer, ficar uma merda, do que correr o risco de ficar uma coisa muito badauê, muito cirandão no espetáculo, não quero. Aí eu comecei a coreografar na Unirio, esse projeto. E aí em seguida a gente fez o Rock Horror Show, aí eu também coreografei, que foi quando me assistiram e me chamaram para fazer um trabalho como coreógrafo dentro do Caldeirão do Hulk, através do Rock Horror Show, que foi a Janice Botelho, que era uma coreógrafa da Globo, que foi assistir o espetáculo, que me indicou para fazer lá, o trabalho que ela não poderia fazer. E aí... Mas você já conhecia, não? Ela era minha professora de jazz, tinha sido minha professora de jazz. E aí, cara, eu comecei a emendar um atrás do outro na faculdade, coreografando. Então o Vitor Coreógrafo nasce na faculdade de teatro. Aí eu coreografei o Tommy, o Spamalot's Book of Mormon, eu comecei a coreografar todos os espetáculos da Unirio, que eram desse projeto de musical. E aí isso em paralelo veio a Globo e me despontou como coreógrafo. Aí pronto. Aí eu comecei a coreografar sem parar. E eu assim, meu Deus do céu, isso dá dinheiro, mas não sei se é exatamente o que eu quero fazer da minha vida, mas vamos fazer enquanto eu aguentar. Até os 40? Até os 40. Eu ainda estou fazendo. Mas aí que tá, eu fui enveredando para a direção de movimento, que é outra coisa, né? A coreografia é passo de dança, enfim. A direção de movimento, ela trabalha mais a teatralidade do corpo do ator. E tem vários dispositivos, né? Não vou dar uma aula aqui teórica, mas enfim. Tem vários dispositivos para isso. Você pode usar Laban, você pode usar Meyerhold, você pode usar várias técnicas. E eu uso a dança como dispositivo para a direção de movimento. Mas não necessariamente é a coreografia. Entendi. Quem assistiu 80, os 70, os 60, enfim, os espetáculos que eu coreografei. E o próprio 90, se eu tiver, não sei, que ninguém me ligou ainda, ninguém me chamou. Mas vai ver que é uma pegada que assim, é dança, mas não é dança. É teatralidade, é outra coisa, né? E também já coreografei como dança. O Meu Destino é Ser Star, eu era coreógrafo, né? Agora eu estou coreografando Itapuca, por exemplo, que é um espetáculo que vai estrear em Niterói. Dia 12 de março, não sei quando vai ao ar, mas enfim, dia 12 de março estreia Itapuca, que é um espetáculo também que eu estou coreografando. Eu trabalho, mas para me tirar de casa para coreografar, tem que ser bem atrativo, tudo. O projeto, o salário. E me conta, então, agora, como é que foi o filme? Porque eu assisti o filme, né? O filme foi um presente. Porque assim, é muito louco o que acontece aqui no canal comigo. Porque depois que eu saio da roça, venho pro Rio, eu começo a ter contatos com muitas pessoas que eu já tinha contato pela televisão. Então, assim, você, eu via Lata Velha. Josantelo via na TV. Edmilson Barros via na TV. João Fonseca via o trabalho dele como diretor, mas pela internet. E eu vou conhecendo as pessoas, principalmente agora no início do canal, eu chamo quem eu conheço, quem me conhece. Mas é muito louco eu estar aqui com você que via ali, atrás que legal. de quem está vendo a gente agora. Olha só que legal. No Mário, eu lembro assim, gente, eu conheço esse rapaz. Porque assim, igual a gente se reviu no 80. Eu passei por você e achei que você era público. Público. Por isso que eu parei, você quer ajuda? Tá perdido? Sim. Lembra? Foi isso? Aí eu virei de relance e falei, não, você é da peça. Só que eu achei que você era um ator da peça. Aí você entrou e ficou do meu lado. Eu falei, sim, ele vai entrar a qualquer momento, em cena. De jeito, é um maluco. Aí ele vai entrar. Aí deu a deixa, eu falei assim, gente, ele não tá entrando. Eu acho que ele perdeu a hora, na minha cabeça, você do meu lado. Ele perdeu a hora de entrar. Aí você puxou, aí eu falei assim, eu não vou puxar papo, porque deve estar concentrado na hora dele entrar. Aí
Você puxou papo comigo. E devia ter falado alguma coisa do tipo, essa cena é uma merda, eu detesto. Não, você ou detesto a falou coreografia. alguma coisa do... Fiz muito mal esse Fábio trabalho. Júnior, você falou que, nossa, o Fábio Júnior era bonito, Fábio né? Júnior era gato, né? Foi isso que você falou. Do meu lado, eu falei assim, ele deu brecha, eu vou falar pra ele. Aí eu tava olhando pra você assim... Porque assim, eu lembro das pessoas, só que como eu já morei em Goiânia, Portugal, Belo Horizonte, Rio, vou mudando, então eu conheço muita gente, às vezes nem é quem eu conheço, é parecido. Aí eu tava olhando assim pra você do meu lado, eu falei assim, eu conheço esse rapaz. Aí na hora me veio assim, eu falei assim, aí foi a hora que eu te falei, a gente se conhece. Aí você parou na minha frente, fez assim pra mim e falou, você não tinha barba. Eu falei assim, aí você falou assim, aonde? Aí eu, na Ayrton Senna. Total. Então eu vi o Mário, com isso você conhece esse rapaz. Eu conheço ele, de onde? Aí depois que eu fui depois de 3 dias que eu já tinha visto o filme, eu não tava nem aí pra história, eu tava querendo saber de onde eu te conhecia. Aí era do Ayrton. Mas como é que foi fazer o filme? Foi muito legal, assim, a gente... Quando eu tava fazendo o Meu Destino é Ser Star, o Shu, chama-se Shu Shen, que é um diretor que ele é taiwanês, mas ele é radicado no Brasil. O Shu foi assistir e estava atrás de um ator para fazer um dos personagens do filme. A gente tô com um pelo de cachorro na minha cara, né? Seu sujo! Tá. Quando eu estava fazendo o Meu Destino é Ser Star, como ator, o Shu estava atrás de um ator para fazer o filme dele, o Shu Shen, que é um diretor taiwanês, né, de cinema. Mas ele, enfim, é radicado no Brasil, fala português, enfim, viciado em cinema, ele é genial. E ele assistiu e falou assim, é aquele ator que eu quero pro meu filme. Aí no dia seguinte ele voltou com a produtora do filme e me mostrou. Não me chamou ainda, imagina. Aí a Sibeli Santa Cruz, que era a produtora de elenco do filme, me ligou e falou assim, oi Vitor, o Shu te viu na peça, ele tá atrás de um ator que seja parecido com você, ele gostou muito do seu trabalho como ator, você tem a mesma energia do personagem do filme. Ele quer que você faça um teste. Aí eu falei, tá bom, eu gravei um teste aqui em casa. Você é um pouco operativo, né? Hã? Você é um pouco eu sou. Né? Eu sou. No 220 também. Se não for, não dá conta de tudo que tem que fazer. E aí eu fiz o teste e aí passei pro filme. E aí foi uma experiência linda, porque, cara, audiovisual é muito legal. E com a Nani People também deve Com a Nani People, que é um encontro, éramos um trio, eu, ela e o Nando Brandão, que já era meu amigo do Book of Mormon, que a gente fez na faculdade, né? E aí, enfim, a gente fez, o filme ia ser lançado, mas aí veio a pandemia, aí atrasou tudo. E aí a Paris Filmes queria lançar, e aí assim que abriram um pouquinho a brecha não, abriram, como é que fala, gente? Não saiu, né? Foi naquele saiu ou não saiu, que ia pro teatro, mas era uma flexibilização. Lançaram um filme, só que, pô, um filme com temática LGBT, brasileiro. Na pandemia, não foi um boom, mas muita gente viu. Eu assisti 6 vezes. Mas a história é interessante. É muito legal. O filme é muito legal. O filme é muito legal e na Amazon Prime as pessoas assistem muito. Sim. Cansam de me marcar, eu fico super feliz. Teve uma vez um cara... Agora é o pirulito. Não vou jogar pirulito pra você pegar. Senta aí. E tem gente, um garoto da África me escreveu, que tinha visto o filme, que tinha adorado meu trabalho. Um garoto acho que um peruano assistiu. É porque o streaming traz isso. Traz isso, né? Eu fiquei super feliz. Falei, cara, que legal, cara. Tem que estar chegando em outros lugares, assim. Mas foi uma experiência muito linda e muito frustrante. Porque eu achava que ia me ajudar muito a invadir o audiovisual. Fazer cinema, série, depois desse filme. Porque era um personagem muito de destaque que eu tinha. E como ele foi lançado nesse período, eu acho que não chamou tanta atenção. E talvez meu trabalho também não estivesse tão incrível como poderia estar. Isso eu digo assim, tranquilo. Porque eu fui estudar para fazer audiovisual depois do filme, que eu vi meu resultado. Falei, benza a Deus, eu tô muito ruim. Isso tá muito errado. Meu Deus do céu, que escolha errada que eu fiz. Que eu me critico muito, né? Aí eu fui estudar, fui fazer vários workshops depois. Mas não trouxe o efeito que eu queria para minha carreira. E isso me frustrou um pouco. Mas a parte boa é que eu vou fazer um novo filme com o Shu agora. Eu vou começar a rodar em abril. É um filme que eu não posso falar qual é ainda, que não tem autorização. É comédia, é maravilhoso, é muito legal. Com um elenco muito legal, eu tô muito feliz. Esse você também tá acreditando? Cara, eu tô torcendo, porque tem que acontecer, mas já posso falar que eu tenho 2 filmes na minha vida. Já tem. Quando você coloca lá Victor Maia, aparece no IMDb, aquele site lá, minha participação. Não, igual eu falei, o filme é muito bom, é com a Nani, então assim, qualquer coisa com a Nani fica... Exatamente, fica sensacional. E ela é muito, muito querida, ela me ajudou muito, em muitas coisas, até tem posicionamento no estúdio, em relação à luz.
Ela me ajudou tudo. Porque eu sou do teatro, né? Eu nunca tinha feito televisão, fora o Lata Velha que eu fazia, mas como a gente está aqui, sentado com uma câmera entrevistando a pessoa, né? Mas nunca fiz dramaturgia. E foi legal a experiência. Mas eu vou fazer muita coisa ainda. Tenho fé. Aí isso que eu ia falar agora, o que vem pro futuro, além do filme? Menor ideia, o futuro só Deus pertence. Não tenho ideia. Como assim? Não tenho ideia. Eu tô fazendo... Mas 2024 tá aí já. Então, mas eu não tenho ideia. Eu tô desempregado. Já começou. Eu tenho Itapuca, que eu vou estrear, né, dia 12 de março. Onde? Ou estreiei 12 de março, enfim, no Teatro Municipal de Niterói. Tem o filme, que eu vou rodar agora em abril, deve entrar no circuito só ano que vem. Eu tô dirigindo, enfim, sou professor em escola de teatro musical, né, de formação, então estou dirigindo a Família Addams, que a gente vai estrear em setembro. É verdade, Super Hero, é do Sefton. É do Sefton. É isso que eu ia te perguntar, mas finaliza. E o Super Hero, que é da Encantarte, que é de uma outra empresa, que é um musical da Broadway também, que eu vou dirigir, que estreia em outubro. Maneiro. Mas como ator... Não, a agenda tá cheia. A agenda tá cheia. Não, trabalho eu tenho, só não tenho trabalho como ator. Quando eu falo, tô desempregado, é que eu não tô como ator. Porque eu tenho empregos, mas eu me considero empregado quando eu tô como ator. A gente tá falando, o pessoal te taxou como... E eu também me coloquei um pouco nesse lugar também, porque afinal de contas, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Eu não tenho um rosto europeu. Sim, eu não sou eurocentrado no meu comportamento para fazer novelas fácil. Eu tenho que ralar muito para chamar atenção, para fazer uma série, para fazer um filme. Mesmo sendo conhecido no meio de todo mundo. Principalmente por isso, porque aí as pessoas me taxam. Eu sou o coreógrafo gay, entendeu? Isso é uma questão também. Por exemplo, esse filme que eu vou fazer agora, eu vou interpretar um gay. Eu fiz no Quem Vai Ficar com o Mário, o personagem gay. As minhas 2 participações na Rede Globo, eu era gay. Eu sou sempre o personagem gay. Porque eles te rotulam, né, no lugar, assim. Isso é uma outra questão também, né? O fato da nossa sexualidade ser, aparentemente, ser um impedimento para você fazer outras coisas. Eu agradeço, não tenho nenhum problema em fazer personagem gay, porque eu sou gay, tá tudo certo, levanto bandeira. Minha casa tem bandeira do LGBT, que é PN+. Eu sou apaixonado pelo Mickey, eu tenho boneco aqui, eu tenho o Troy do High School Musical. Tá com uma caveira, mas eu tenho aqui. Eu sou viado, tá tudo certo, entendeu? Mas assim, eu gostaria de ter mais espaço para fazer outras coisas, mas isso é uma discussão um pouco mais longa, né? Sim, não, total. Agora deixa eu colocar você. Já voltei. Em relação ao Sefton, como é que foi você sair? Porque o Sefton, ele ajuda em algumas produções musicais. Sim. Você saiu do palco para dar oficina. Como que foi isso? Foi um processo natural, né? Porque o Renê tá me devendo entrevista. Renê, pelo amor de Deus, dessa entrevista. Ele tá em São Paulo. Quando ele voltar, você pega ele no cangote e dá essa entrevista. Eu fui aluno do Sefton. Quando eu saí da faculdade, eu tava assim, quero estudar mais, quero me aprofundar, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu tenho o Sefton, vou fazer. Aí fiz um período e meio, não consegui terminar a formação inteira, mas foi muito interessante pra mim, pra mexer mesmo com o meu artista, né? E é muito louco, porque a gente entra numas egotrips, assim, às vezes, eu entrei muito vaidoso, tipo, já tenho formação, sou da Unirio, fiz pós-graduação na Angel Viana, assim, eu sou um ator, entendeu? Já vou fazer só pra eu praticar. E eu aprendi muito, eu apanhei muito, porque assim, eu tinha na minha turma gente que já fazia teatro, gente que já tinha carreira, gente que estava começando, gente que estava ali porque queria saber como é que era, e você aprende muito, sabe? Você é muito provocado o tempo inteiro, digo, artisticamente. Então, foi muito engrandecedor fazer o Sefton pra mim. E aí eu já estava trabalhando como coreógrafo na época, e o Reiner falou, você não quer vir dar aula de dança aqui, no Sefton? Eu falei assim, tá bom. Aí eu entrei como professor de dança no Sefton. Só que eu não gosto de dar aula de dança. Não gosto porque eu não tenho nem formação em dança. Eu dou aula de dança para teatro musical, sim. Mas eu queria outra abordagem. E eu falei assim, Reiner, quero dirigir uma peça. Aí a gente montou... Isso quando? Aí você me pega, acho que 2000... Não tenho ideia, 2017, 2016, foi antes da pandemia. Tá. Aí a gente montou, eu fiz a primeira prática e em seguida nunca mais parei. Aí eu comecei a dirigir as práticas. E aí fiz o Fame. Que agora é familiar. Agora é familiar, eu fiz a Ópera das Malandras, eu fiz Heathers, Carrie, Fame. Tem mais alguma que eu esqueci, com certeza. A Hairspray.
Aí eu comecei a fazer. E é bom também, porque eu pratico também muito meu diretor, né, ali. Eles praticam a atuação de teatro musical e eu pratico a minha direção ali com os alunos. Então todo mundo acaba sendo cobaia de todo mundo, é maravilhoso. Gente. Tipo, agora eu vou fazer um Familiares que é completamente diferente. A encenação vai ser completamente diferente do que as pessoas já viram. Primeiro porque eles não têm grana para fazer um cenário de 2 andares. Fazer um castelo que abre, não tem essa verba. Então tem que ser muito criativo. E eu detesto apresentar resultados que sejam assim, bonitinho, o povo tava lá fazendo teatro. Eu gosto de ter um conceito. Eu gosto de mostrar um espetáculo que podia estar em cartaz. Então vai ser uma versão... Vai ser uma prática. Exatamente. Não tem dinheiro, até mas... na própria seleção dos alunos, eu sou muito rigoroso na seleção desses elencos. Porque eu sempre falo, o curso é de prática de montagem. Eu ensino vocês o processo de montagem de um espetáculo. Ensaio, produção, pré-produção, mas na hora que dá o terceiro sinal, o espetáculo é do público. É de quem pagou para estar ali assistindo. Então eu faço questão de apresentar uma coisa que seja digna de quem saiu de casa, pegou um Uber, pagou o ingresso. Eu não quero que as pessoas assistam e pensem, bonitinho, né, os alunos? Pensem, meu Deus, isso não é profissional, o meu resultado tem que ser sempre esse. Então o meu compromisso com eles também é entregar isso. Então eu sou muito aficionado pela identidade do espetáculo, pela identidade visual, pelo cenário, pelo figurino. Eu sou muito cri-cri. Mas o resultado sai bom. Sempre, não, sabe? Não à toa que você já está há muitos anos exatamente. Muitas montagens. Exatamente. Eu fiz o Nas Alturas com a Encena, que é uma outra escola, que foi no João Caetano, puta de um cenário. Assim, eu sou muito abusado. Igual eu entrei na primeira vez na Globo, isso eu não quero, isso eu quero. E sai, ai meu Deus, eu sou assim. Eu falo, quero isso, vamos fazer assim. E aí a galera, claro que eu não falo e saio, se fodam aí. Mas eu tô na equipe, eu tô junto. Mas mesmo assim, eu quero uma parada bem feita. Igual você falou, na Globo eu vou fazer assim, quero isso, depois sair assim. Com eles você faz também? Assim, não, agora não mais. Será que vai dar certo? Não, eu saio sempre assim, será que eu vou conseguir bancar isso? É você que... Eu saio, será que eu consigo resolver? Mas eu consigo, eu faço valer. A Ópera das Malandras foi um exemplo, por exemplo, que a gente montou a ópera, foi um exemplo desse, De onde surgem as ideias das práticas? Eu apresento pro Reino, falo, quero fazer essa. Quero fazer essa, quero fazer aquela. Há pouco tempo me chamaram para fazer um musical, para dirigir um musical, numa prática, que eu não vou falar quem me chamou e nem qual é, porque vai acontecer. Mas eu falei, Deus que me livre fazer isso. Não, tem horror, não quero. Pra que eu vou surtar se eu for dirigir esse musical? Tecnicamente ele é super difícil. Agora é a cordinha. Ele vai trazendo vários brinquedos pra ver se ele me convence, me compra com um brinquedo. Que cordinha linda, filho! Que cordinha mais linda, filho, que você trouxe pro papai? Como é que eu tava falando? Tá. A ópera, por exemplo, eu queria... Não, você falou que não queria de... Não, eu não vou fazer, eu não fiz. E falei, quero fazer essa daqui. A Ópera das Malandras foi um exemplo, que a gente queria montar a Ópera do Malandro. E eu falei, mas eu quero fazer uma montagem só com mulheres. Só mulheres. Eu quero mulheres cis e mulheres trans no elenco contando a Ópera das Malandras. Que é o mesmo texto, a mesma obra. Eu fiz algumas alterações. Já essa prática várias vezes, não já? A ópera não. Uma vez e aí é sempre o mesmo elenco. Não, a Ópera das Malandras só rolou uma vez. Eu já vi essa divulgação várias vezes. Não, só uma vez com a gente, lá no Seften. E foi lindo o resultado. Pode ter sido no TBT que o Renan colocou? Pode ser TBT. TBT, né? foi TBT. Enfim, agora na Família Addams, eu tô com umas ideias muito doidas, assim, de encenação. Quase teatro alemão. Assim, quase Berliner Ensemble. Você gosta de pesquisar e ir para outros países? Eu gosto muito. Toda vez que eu saio do Brasil, eu faço questão de assistir alguma coisa. Eu fui pra Espanha esse ano com a minha mãe e aí eu assisti Broadway, né? Assisti legalmente Loura, Book of Mormon, mas assisti também coisas mais alternativas. Quando eu fui pra Alemanha, no dia 1º de janeiro, eu fui assistir uma versão do Peter Pan, era uma versão musical do Peter Pan, na Berliner Ensemble, que é o teatro onde o Bertolt Brecht construiu a companhia dele, montou a companhia dele, né? É um teatro super conceito, assim, com a direção do Bob Wilson, que é um diretor super contemporâneo. Então era uma versão do Peter Pan muito louca. Era muito doido. Eu pensei, gente, isso é muito fora do lugar, assim, é muito uns tempos esgarçados. Você gosta disso? De quando você vai para suas práticas, de sair desse comum? Então, sim, eu acho que eu tenho muito... Eu mesclo um pouco isso. Eu tenho muita interferência de Broadway porque eu sou apaixonado por Broadway, assim, eu vejo tudo que eu posso, né? Quando eu tava na Globo, eu tinha mais dinheiro. Então eu ia para os Estados Unidos 2 vezes. E eu acho que tinha sempre 8, 9 peças lá.
Aí eu trazia... É uma rua só? Você só segue ré? Nem é uma rua só não, tá? Achei que mesmo fosse... teatro? Não, é uma bagunça. É um teatro aqui, um teatro ali, um teatro aqui. Não é na mesma rua. É no mesmo ambiente ali. Você pega aí uns 5 quarteirões, aí tem vários teatros. Eu também achava que era uma rua só que você ia entrando sem de teatro. Não, eu já me perdi várias vezes. Eles pregam isso, né? Não é. Você sai do teatro, vai pra outro... Não é. Mas é tudo perto. Tudo pertinho. E eu gosto de trazer um pouco isso e sempre trazer também alguma coisa um pouquinho mais contemporânea, uma leitura um pouquinho mais não tão enlatada. Porque uma coisa que eu não suporto mais assistir são os musicais importados que trazem e tem que é frio. O brasileiro, ele é acostumado com festa... como é que é aquela festa que tem em Parintins? Esqueci. Mas enfim, com aquela festa de Parintins, com o carnaval, com a Sapucaí, com o Maracanã, com o Fla-Flu, ele é acostumado com pressão. O som, ele tem que fazer assim para você se emocionar. Sim. E esses espetáculos, eles seguem uma estética sonora, técnica, muito americana. E o americano é assistir uma obra, aplaudir, amei, vou jantar e vou para casa. O brasileiro, ele quer vibrar. A gente é do baile funk, a gente é do samba na cabeça. Então, eu acho que falta um pouco isso, sabe? Esse contato, não sei a palavra se é sinestésico, enfim, mas falta um contato. A obra tem que chegar mais. Então, eu não tenho mais paciência para ver. Eu te confesso que eu já, os últimos espetáculos todos... Por isso que o 80, o 70... É por isso que é um sucesso. É por isso que é um sucesso. Porque o Frederico Heder, que é o diretor-geral, diretor artístico, ele vem do circo. Fizemos entrevista com ele. Ele vem do circo, cara. Ele é um cara que é louco por circo. E o circo chega. Ele fala, aumenta esse som, Thiago. Aumenta esse som. O som tem que chegar. Sim. No começo fica assim, esse som tá um pouco alto. Em 10 minutos você está entregue no palco. Você está em cima do palco. Sim. Isso faz com que as pessoas sintam a vida do espetáculo. E eu acredito nisso. Acredito exatamente. Para mim, essa é a grande chave de diferença entre os grandes musicais importados que as empresas estão trazendo e o que a gente faz. E se eu puder escolher, eu vou fazer o que a gente faz. Obviamente eu faço mais do que a gente faz do que os musicais importados, que eu tenho mais paciência para lidar com muitas questões do mercado. Agora, para finalizar, uma história engraçada que você já passou, assim, um perrengue, na verdade. Tem um perrengue maravilhoso, que é um perrengue que eu conto para todo mundo, que passei com 5 anos nessa primeira peça que eu fiz. Pode ser? Você contou para todo mundo? Tem um inédito não pra gente? Não, para todo mundo, mas esse aí vai rodar, todo mundo vai saber. Então vai. Vou tentar dois então. O primeiro foi, eu sou intolerante à lactose. Só que aos poucos, a minha tia falou assim, vai introduzindo, minha tia pediatra, vai introduzindo leite que daqui a pouco ele se acostuma. 1980, né, gente? E aí, enfim, deu uma passada, mas eu lembro que com 5 anos eu ia fazer peça fora do Rio de Janeiro, com todo mundo numa Kombi, na época nem van, numa Kombi, pro teatro fora do Rio, e eu tomei um todinho, daquele de caixinha. E aquilo foi na minha barriga. E eu usava uma roupa... Mas você foi sozinho? Não, fui com a equipe. Não, minha mãe não foi. Fui com a equipe quem foi minha responsável era a esposa do diretor. Então você foi sozinho? Fui sozinho, porque a gente ia e voltava, né? Mas aí você foi sozinho, você não tinha família? Minha mãe falou assim, Fátima, leva ele. Tua mãe era excelente. Minha mãe era muito tranquila. E aí, eu usava uma malha cinza no corpo, toda colada, e eu tinha um macacão de pelúcia. Isso era o figurino? Era peça. Eu era o coelho da Alice, que no meio da história virava o assistente da bruxa, que acabava com os contos de fadas e virava um mosquito. Então era uma malha cinza, com mozão, era um figurino lindíssimo. O que aconteceu? Me caguei. Literalmente. Eu falei assim, cara, acho que vai ser só um peidinho. E eu me caguei inteiro e passei a peça inteira com aquela malha colada, com aquele cocô, e não queria contar pra ninguém. E aí no último... Então, cara, no último número da peça, todas as crianças no palco, eu via abrindo um clarão, assim, todo mundo saindo de perto de mim. E eu assim, chorando, tipo, não façam isso, por favor, não façam isso, a plateia tá vendo. E foi a pior experiência da minha vida. Depois eu subi, me deram uma toalhinha de rosto, eu tomei um banho todo cagado e voltei cheio de cólica pra casa. Essa é uma história horrorosa, me caguei. Sabe quando dizem merda no teatro? Foi o live action desse hino. Gente, eu achei me traumatizado, nunca tinha botado no palco. Me caguei inteiro. Você podia ter feito isso, nunca mais ter botado. Mas isso me transformou no artista que eu sou hoje, né? Hoje em dia eu não tenho problema em me cagar em cena, mentira. Mas isso me lembra uma coisa que aconteceu, provavelmente você não vai lembrar. Aqui. Teve uma vez no Senna que aquele cara que faz o herói impune, ele gira no bambolê. Que sou eu, você tá dizendo? Sim. Mas ele gira no bambolê. Você assistiu esse dia? Ele caiu, assim, ó. Era outra coisa que eu ia contar, era outra história engraçada que eu ia contar. A minha mãe foi assistir essa peça. Foi nesse dia? Foi nesse dia.
Eu fiquei tão preocupado. Eu caí lá de cima, numa roda de 6 metros. Eu tenho imagens da roda, se você quiser o espaço depois pra você colocar. Mas não foi você quem caiu, foi o ator. Não, foi eu que caí. Não, é o outro. Tinha um cara que faz o bambolê, que ele girava no Herói Impune. O cara que girava no Herói Impune. Quem caiu fui eu, gato. Não, foi ele. Ele caiu de cara no chão. O Léo Sena? Foi, que depois o Hugo foi nele, cantando, vocês dois cantando, a cena não parou. Ah, não! Então, tá, peraí. É outra história. Não, sim, que Ah, esqueci o nome dele. Peraí, Meu Deus, eu amo esse menino. Certo. Eu vou pegar isso aqui só pra gente finalizar, que tem um negócio aqui embaixo que você não pode ver. Tá. Esqueci o nome dele, gente. Corta essa parte. Ele caiu. Juliano. O Juliano caiu. Ele caiu. Não, a história que eu tenho é a seguinte, eu tava fazendo, nesse dia, foi um perrengão, assim, foi engraçado. Eu fazia sem cinto, né? Eu sentava na roda, segurava sim, no guidão, a roda da morte. A roda da morte. E aí ela girava 6 metros girava, e voltava. Isso. E aí, então você tava sendo o Senna. eu tava sendo o engenheiro, o anjo, tá. E aí eu segurava e rodava, e aí um dia eles calcularam errado, na pressão que deu de tranco, eu caí de 3 metros e meio, assim, bum, no chão. E aí, enfim, levantei, continuei a peça, e aí no segundo rato, tinha uma cena que foi cortada, que eu vinha voando. Eu fiquei, não foi cortada não, mas enfim, eu vinha voando, aí descia em cima dele, do Senna, fazia a cena, depois subia e ia embora, rodando. Quebrou o equipamento, e eu fiquei pendurado lá em cima, por um fio, assim. Quando eu saí do teatro... No mesmo dia? No mesmo dia, minha mãe foi esse dia. Minha mãe tava assim... Eu falei, e aí, mãe? Nunca mais. Você nunca mais faça isso. Você não recebe pra arriscar sua vida assim. Eu não quero mais você fazer esse tipo de coisa no seu trabalho. Você tenha respeito pelo seu corpo, desesperada, porque ela falou assim, cara, eu fiquei morrendo de medo durante a peça, se você morrer. Você caiu de uma roda e você ficou pendurado a 7 metros de altura. Quem não conhece o Senna, era uma loucura, era a gente voando a todo instante. A ideia era essa, o Renato Rocha, o que ele quis fazer no musical? Como é que era a sensação de quem estava no autódromo vendo o Senna? Era de pânico, tipo, caraca, era adrenalina. Então ele queria passar adrenalina pro espectador, com a gente em cena, pendurado, voando e fazendo tudo. E eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Nada. Meu pai falou, você não tem medo, né? De nada, absolutamente nada. Eu entro e saio de qualquer lugar. Eu tenho medo de uma coisa na minha vida. De proibirem a venda do queijo ralado no Brasil. É só isso que eu tenho medo. Se acabar o queijo ralado, a minha vida talvez acabe. Mas tirando isso, eu não tenho medo de nada. Então eu ia a 6 metros. Eu subi... Todas as minhas marcas no Ayrton Senna, no musical, não foram feitas pelo Renato. Fui eu que propus. Eu fazia e ele falava assim, isso é bom, isso é bom. Aí eu lá pra cima, descia. Eu tinha uma cena que eu subia 7 metros de escada, dava um texto, eu pegava meu pé, colocava na lateral da escada, não era nem degrau. Segurava na lateral e soltava a minha mão. E ia assim, ó, pra baixo, igual uma bala, pra chegar no palco. E ficava todo mundo assim, olhando. E eu ia, todo dia, fiz isso por meses. Eu sou muito maluco com isso, não tenho medo de nada. Meu sonho é pular de asa delta. Eu só não pulo porque eu não tenho dinheiro. Eu adoro. Olha só o que eu trouxe. O programinha do Senna. O programinha que eu te falei que eu tinha. E aí a gente quer que você autografa pra mim, né? Claro. Tem uma caneta aqui. Porque eu tenho alguns autógrafos aí. Mas eu vou botar na minha foto, né? Ou não? Você quer aqui? João, Vitinho. João Vitor. Olha que lindo. Aqui. Olha que lindo. Também. Deixa eu ver como é que eu tava. Eu tava muito engraçado. Tem várias fotos suas aí, na verdade. Ó, tá vendo aí o que fez ali pra mim? O que me desenhou aqui. Cadê, cara? Cadê minha foto? Você tem aqui, Tô aqui, ó, você por aqui. tem... Esse Juliano caiu, tadinho. Aqui. Aqui você. Bonitinho. Mostra pra lá também. Magro. Lá é melhor. Magro, eu perdi 7 quilos nessa peça, de tanta atividade física. Eu não sei como é que eu conseguia fazer, eu ficava de lado, lembra que eu ficava de lado, pendurado, eu ficava pendurado pela cintura numa roda vertical, e correndo de lado e cantando, e solando. Era muito louco, Era muito doida a peça. Vamos fazer aqui então. Aqui, ó. Agora só do seu nome, pra não fazer merda. Não tem outra foto sua não, sozinho? Não, eu era... Não, mas acho que tem, olha aí. Eu era triste aqui, não tinha não. Eu era. Tem não, meu amor. Ó. Tem da Natasha, tem 2 da Natasha, não tem? Porra, Natasha. Tem 2 suas, hein? Não, aquela era a Laura. E tem aqui o Ayrton Senna, querido. É lá mesmo, é lá mesmo. Não tem não. Aqui. Eu marquei, burro. Vai, soleta seu nome. M.A. Major, você vai escrever Major. Uhum. E põe um Y no final. Arrasou.
pronto. É Marjorie mesmo? É. É Marjorie. Majore. Majore? É. Ah, que arrasou. É. Qual é a origem, não tem? É errado mesmo. Era A pra origem ser- é era- loucura. era pra ser igual a da Marjorie esse ano. Só que aí a mulher errou, graças a Deus que ela errou, né? Porque nada contra a Marjorie, mas é porque ficou melhorzinho, né? Só que hoje em dia todo mundo fala Marjorie esse ano. Mas eu prefiro Major, todo mundo chama de Major. Que na época eu não peguei, mas agora eu peguei. Ó, mais uma. Mais um brinquedo, agora é garrafinha. Garrafinha? Agora olha para aquela câmera ali, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas aí que nos assistiu, que nos... Ih, gente, Uma tá. mensagem. Uma mensagem é um pouco genérica, mas eu acho que é importante. A gente só consegue transformar o nosso mundo com muito respeito, com empatia e, obviamente, consumindo cultura. A cultura, ela reflete a identidade de um povo. Né? Um povo sem cultura é um povo sem história, a verdade é essa. Você, através de livros, de música, de quadros, de teatro, de obras, você grava, né? Você registra a história do seu país, a história da sua comunidade, enfim. Então, frequentem teatro, frequentem cinema, frequentem arte, consumam arte, porque a gente tem uma percepção, uma visão muito mais ampla das coisas, e isso gera empatia, isso gera respeito ao próximo, isso gera saúde mental e, obviamente, entretenimento, porque a gente está aqui para ser feliz nesse mundo também. É isso. É isso. Gente, agora uma lembrancinha pra gente falar que teve aqui nessa casa, uma lembrancinha pra te acompanhar ao longo do ano. A gente tem um mini planner que a gente dá pros nossos convidados, Ah, meu Deus! que é onde você vai marcar... Isso é minha cara! É a tua cara. Que coisa mais linda! Olha! Meu Pra te acompanhar aí Deus! no seu ano. E tô bochechuda beça, né? Eu vou ter amarelo hoje. Porque aqui você bota as metas e aqui do lado tem as metas culturais. É um planner cultural. Pra você colocar os espetáculos que você quer assistir. E tá pra esse ano? É pra esse ano. O calendário tá certo pra esse ano? Tá, Você é não faz ideia do quanto eu preciso disso na minha vida, meu Deus do céu! Eu gravo tudo, lembrar da gente. eu gravo tudo na cabeça. Não faça isso, porque a última vez que eu fiz isso, eu fiz hoje 2 coisas hoje. Tá sem o seu, né? Tem que ter o seu. Eu tenho o meu, agora eu tô começando a usar o meu, que é diferente, né? Ter é ter. Eu amei muito. Muito obrigado, que bruxinho. Gente, hoje a gente conversou com ele que descobriu aos 3 anos de idade o que queria ser pro resto da vida. Ele entrou numa das maiores emissoras de TV do país, mas foi taxado como uma coisa só, sendo que ele é múltiplo. E por isso ele disse não. Porque ele queria ser, na verdade não, ele quer continuar sendo e ser reconhecido como ator. É isso. A entrevista de hoje foi com o Vitor Maia. Muito obrigado, meu amor. Amei.